Então, nessa domingo, né? Hoje domingo, final de domingo, dia 7. Hoje um dia muito especial, palavra poderosa na casa do Senhor. Então, aqueles que puderam estar presentes e receberam, em nome de Jesus, nós precisamos realmente nos posicionar para viver essa palavra em nome de Jesus também. Lembrando a vocês que na terça-feira a gente vai começar 2 jejuns, hein? Jejum coletivo da igreja e o jejum de 12 dias, de 12 horas por dia, pelas 12 bênçãos. Então, aqueles que querem fazer parte desse jejum, a gente tem um grupo de jejum, só pessoas que fazem jejum mesmo, tá? Que é um grupo, não se movimenta muito o grupo, mas na época de jejum a gente movimenta bem o grupo. Então, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, esses aí são para poucos, para pessoas realmente que querem entrar nesse mover de jejum e oração pela vida da igreja. Esse grupo tem uma característica, não é só pela nossa vida, né? Que as 12 bênçãos, normalmente quase 100% são referentes às bênçãos materiais, às bênçãos profissionais, materiais, enfim. Mas esse jejum é pela vida da igreja. Então, aqueles que querem realmente fazer parte, para entrar na brecha, né? Em nome de Jesus, isso é muito bom. Glória a Deus. Eu quero falar de uma palavra muito especial que o Senhor me deu hoje, de ouvindo cada culto. Hoje tive o privilégio de praticamente ouvir os 4 cultos hoje. E eu quero ministrar, eu quero falar um pouquinho sobre um pouco sobre esse tema de hoje, enfim, né? Sobre aquilo que Deus tem derramado sobre a vida da sua igreja. E um dos textos que eu gostaria de começar falando sobre Jeremias 25:12, um texto muito importante porque foi exatamente isso que levou Daniel a orar, a clamar e ali se arrepender, né? Sentir dor mesmo de parto ali pelo seu povo e clamou ao Senhor, se arrependeu, confessou o pecado do seu povo. E o texto ele fala que aconteceu, porém, que quando se cumpriu os 70 anos do cativeiro do rei da Babilônia, do cativeiro, me perdi aqui. Aconteceu que, porém, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia. Então Deus está falando aqui. Quando se cumprisse os 70 anos, Deus falou, 70 anos e vou mudar a sorte do meu povo. Mas era 70 anos de eles passaram com situações difíceis por causa do pecado, da rebeldia, da iniquidade que eles haviam praticado. Mas Deus falou que depois dos 70 anos Deus mudaria a sorte do seu povo. Agora, há uma coisa interessante nesse texto, ele fala assim, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles uma ruína perpétua. Isso é muito forte porque ele fala sobre uma profecia que se cumpriria, mas no final dessa profecia haveria um castigo para a Babilônia. Como também houve um castigo lá na época de Moisés, ali para o Egito. Porque o povo escravizou, o povo abusou do povo de Deus, fez barbárias ali, mas viria sobre eles aquilo que eles plantaram, de escravizar, de humilhar, de exceder essa escravidão, se eles estivessem trabalhando e recebendo, mas era literalmente escravidão, não era trabalhar no Egito, eles foram escravos mesmo do Egito. Na Babilônia foi um pouco diferente, mas mesmo assim o povo de Deus sofreu muito também na Babilônia. Agora, Deus falou que ele estaria removendo o seu povo de lá, mas ele castigaria o rei da Babilônia, que saqueou Jerusalém, saqueou Judá, levou cativo o seu povo para a Babilônia, deixou lá o restante, humilhou o restante,
enfim. Então, durante esses 70 anos, a Babilônia não foi castigada. Né? É como, por exemplo, o crime compensa. Né? Tem gente que acha que o crime compensa. Tem gente que acha que fazer as coisas erradas, né, compensa. Não, se você fizer bem feita, ninguém vai te pegar. É assim que muitas pessoas hoje estão na cadeia. Sempre acharam que nunca a polícia ia conseguir pegar e hoje estão presas, né? Então, as pessoas acham que o crime compensa, de fazer o mal, e o mal, você faz o mal hoje, amanhã você não recebe o mal por recompensa. Às vezes passa 1 ano, 2 anos, até muito mais do que isso, mas a recompensa sempre virá. Aquilo das nossas escolhas tem sim o fruto da recompensa, né, seja danosa ou não, elas sempre virão para as nossas vidas. E Deus estava falando aqui que viria um castigo sobre a Babilônia e sobre a nação da Babilônia, os caldeus, enfim, por causa da sua iniquidade. Então, houve tantas situações ali, o rei Belsazar pegou os utensílios, né, tentou se prostituir ali na frente dos utensílios, bebeu vinho com as suas concubinas e veio aquela escritura na parede. A sentença dele foi ali imediata, mas enfim, viria sobre a Babilônia depois do retorno desse povo para Jerusalém, viria realmente uma recompensa pela iniquidade que eles praticaram. Né? É tão grande a maldade que começou a acontecer porque Daniel não volta, ele fica na Babilônia, e Daniel foi vítima até de perseguição. Ele não foi vítima até o tempo que o povo estava na Babilônia, Deus preservou o seu povo. Mas quando o povo volta para Jerusalém, Daniel continuou e ele foi vítima de perseguição. Lógico, Daniel sempre tirando de letra ali, sempre tirando de boa as investidas de Satanás, que sempre Deus o protegeria pela sua sinceridade. Por isso que eu quero depois ler um versículo aqui, importantíssimo para nós podermos entender algumas coisas, mas o fato é que os babilônicos realmente vieram com tudo para cima de Daniel, mas foi até para a cova dos leões, mas Deus deu o livramento, e todo aquele povo que investiu pesado para destruir Daniel foram mortos, eles e todas as suas famílias. Então o crime não compensa, a maldade não compensa, o fruto da iniquidade é o castigo. Né? E ele que farei, Deus no final ele fala, farei deles uma ruína perpétua. Olha que coisa interessante. Quero que você marque esse versículo aí, que é o Salmo 84, versículo 11, né? Que fala assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória e não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Então Deus, ele é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa, preste muita atenção nisso. Deus não recusa bem nenhum àqueles que andam retamente. Amém? Eu volto a repetir. Deus não recusa, amém, nenhum bem. Deus não nega nenhum bem àquelas pessoas que andam retamente. Por isso, o salmista diz, né, que eu fui moço, agora sou velho, jamais vi o justo desamparado a mendigar o pão. O justo, amém? Não uma pessoa que hoje ela é justa, amanhã ela é injusta, hoje ela está aqui embaixo, amanhã ela está lá em cima, hoje ela tem um pensamento, amanhã ela tem outro, hoje ela está estressada, xinga todos, xinga palavrão, outro dia ela está em santidade. Não, eu estou falando com pessoas que andam em retidão. O justo, aquele que anda em retidão, que não murmura no tempo da dor, que não murmura no tempo da dificuldade. O justo, ele jamais vai mendigar o pão. E aqui o Senhor está falando no Salmo 84, versículo 11, que ele não recusa bem nenhum àqueles que andam retamente. Você pode pegar aqui que a vida de José, Deus não negou nenhum bem para José. Passou por dificuldade, mas José andou retamente. Ruth andou retamente. Abraão ficou ali 3 dias caminhando com seu filho, ele andou sem murmurar, ele andou retamente. Deus não negou bem algum a nenhum dos seus filhos que andam retamente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Nós precisamos realmente entender este processo espiritual que nos leva para o caminho de vitória, que nos leva para o caminho de vida. Deus não pode fazer nada por Acã, porque ele não andou retamente, ele não foi justo. Mas aqueles que andam retamente, como Caleb, ele voltou para o deserto, sim, ele ficou sem merecer 40 anos com aquele povo no deserto. Mas Caleb andou nos 40 anos retamente, e Deus não negou o Monte Hebron, Deus não negou a sua promessa que foi feita por boca de Moisés há 45 anos atrás, porque Caleb andou retamente diante do Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus não nega bem algum aqueles que andam retamente. Agora, não é você andar retamente para as pessoas, para o homem. A gente vê isso acontecendo hoje, as pessoas andando retamente na frente das pessoas. Então não adianta a pessoa ficar sabotando ele mesmo. Sabe? Não adianta, eu não gostei do que fulano falou, não gostei do que o bispo falou, não gostei do que o pastor falou, não gostei do que o apóstolo falou, não gostei do que o meu chefe falou, não gostei do que o meu marido falou. Querido, isso não é andar retamente. Então a palavra está dizendo que aquele que anda retamente, Deus não recusa bem algum. Você pode ser um crente mais maravilhoso, fiel no dízimo, nas ofertas, trabalhador na obra, mas se você tem um comportamento em casa, um comportamento com pessoas que às vezes falam uma coisa e você entende outra, e você leva para o lado pessoal e guarda rancor, e isso é muito sério. É andar retamente todos os dias, constantemente, em todo sentido. Se depender de vós, tende paz com todos. Se alguém pediu para você andar uma milha, anda 2 com ela, anda 3 com ela. Se pedir uma capa, dê 2, dê a segunda, dê a terceira. Em nome de Jesus, exatamente essa posição espiritual. Então, se você realmente tem andado dessa forma, Deus não vai negar bem algum. Por que eu estou falando isso? Porque Deus falou, a Babilônia, a iniquidade que eles praticaram, de destruir Jerusalém, de Judá, levar o povo cativo, humilhar o povo lá na própria Babilônia durante esses 70 anos, porque era a mão de Deus agindo ali, mas essa consequência não ficaria de graça. Deus também cobra fatura nesse sentido. Não só o diabo, Deus também cobra fatura quando nós praticamos as coisas erradas, e Deus também nos abençoa com uma fatura especial quando nós praticamos as coisas boas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu preciso buscar mesmo essa constituição espiritual. Nós vamos entrar agora em mais uma semana, que é a segunda semana do mês de maio. Amanhã já é dia 8, daqui a pouquinho já entra, nós entramos no dia 8, e vamos entrar debaixo dessa palavra, dessa unção, desse poder. Não se preocupe com o ímpio. Não, mas enquanto aquela pessoa não pagar, enquanto Deus vai trazer o castigo na hora certa, se ela não se arrepender, se ela não se consertar. A Babilônia não ficou simplesmente... Não, a palavra fala que Deus ia realmente castigar a Babilônia por conta de todas as situações. Só que no momento do Senhor, na hora do Senhor. Então, a justiça do Senhor sempre vai se manifestar, e muitas vezes também o juízo de Deus. Saul perseguiu Davi por muitos anos. Tentou ali humilhar, denegrir a imagem de Davi. Ainda bem que não tinha a rede social. Se tivesse, Davi estava estampado em todas as redes sociais como procurado, como traidor. Davi não fez nada contra Saul. Como nós vimos aí, o ex-presidente não fez nada de mal para ninguém. Pelo contrário, fez o melhor que ele pôde nessa nação, e hoje é perseguido, até por conta de uma carteirinha de vacinação, entra na casa dele. Isso é perseguição, mas não fica impune, nada disso fica impune diante do Senhor. Agora, o importante é eu e você, a igreja de Jesus Cristo, continuar na retidão, porque Deus não nega bem algum aqueles que andam retamente. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E eu quero realmente agora finalizar essa palavra dizendo para você aquilo que está em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Que diz assim:
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora a pergunta é exatamente essa: por quem as pessoas têm sido guiadas? Por quem você tem sido guiado? Pelas suas emoções, pelas suas motivações, pelo seu critério de escolha, pelo seu critério, pelas suas, pelas suas próprias verdades? Não, bispo, eu sou assim, eu faço assim, eu ajo dessa forma, eu não consigo suportar isso, eu não consigo ver coisas erradas, eu não consigo fazer não sei o quê. Então, por quem você está sendo guiado? Quem é o teu guia? Quem é o teu guia? Não adianta eu chegar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor. Tá? Ele é o teu pastor. Você obedece como ovelha esse pastor? Quando eu falo o Senhor é meu pastor, me coloca numa condição de uma verdadeira ovelha. Você sabe qual é a característica de uma ovelha? Ovelha é totalmente diferente de um cachorro. Ovelha é totalmente diferente de um gato. Ovelha é totalmente diferente de qualquer outro animal. Quando eu falo Senhor é meu pastor, eu estou falando exatamente na condição, me colocando como ovelha e Deus como pastor. Nada me faltará. Então essa é a grande verdade. E se o pastor não levar a ovelha para tomar água aquele dia, ela não vai sozinha. Ela vai ficar com sede, ela vai berrar, vai sei lá, mas ela vai ficar com sede. Ela vai depender do pastor para tomar água. Por isso, em nome de Jesus, Romanos 8,14, repetindo, grave esse versículo também, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por quem você tem sido guiado? Quem tem te guiado? O teu nervosismo? A tua intolerância? O que tem guiado a tua vida? O que tem reinado na tua vida? E faz com que você possa seguir aquilo que, né, os teus impulsos. Não, eu gosto de seguir o meu coração. Tá? E quantas vezes o teu coração te traiu? Porque a Bíblia fala que desesperadamente é corrupto e enganoso o coração do homem. Corrupto e enganoso o coração do homem. Tem que ter equilíbrio nas nossas ações, nas nossas atitudes, com o coração, com a emoção, com a razão, com a verdade. Né? Eu não posso ser 100% coração, 100% razão. Tem gente que não, eu sou assim. Você é assim? Quando, né? Agora, você tem sido assim com os outros? E a pergunta é exatamente essa, porque é lindo o versículo. Lindo essa palavra, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Mas essa é a questão. Enquanto está tudo bem, a gente consegue ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A hora que está tudo mal, a gente não consegue ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Infelizmente. Isso é muito sério. Saul, como eu citei Saul, volto a citar novamente, Saul, quando ele foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele profetizou porque ele tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Mas Saul não deixou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. As vitórias de Davi, porque ele deixou ser guiado pelo Espírito Santo. A partir do momento que Davi achou que as suas vitórias eram das suas próprias estratégias, conquista, ele se deu muito mal. Ele se deu muito mal. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, querido, que realmente essa semana você possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus no teu trabalho, nas suas ações do dia a dia, nas suas ministrações, na sua oração, na sua intercessão. Porque a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela só não vai na igreja quando realmente não tem condições de ir. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele está todos os dias
preciso ir na casa do Senhor. Hoje eu não quero. Onde fica o ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? E às vezes tem até uma responsabilidade naquele dia, mas ela não quer. Se acha no direito de pegar o livre-arbítrio de volta e falar, não, eu tenho livre-arbítrio. No momento que você entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor, você realmente diz que Ele é o teu pastor e nada lhe faltará, seja ovelha. Ovelha, né, ela não tem esse livre-arbítrio. Nós temos sim o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que eu entrego nas mãos do Senhor, não adianta eu consagrar o mês de maio ao Senhor e falar, não, só que eu vou fazer do meu jeito. Não adianta. Se você consagrou, deixa Deus agir. Deixa o Espírito Santo de Deus guiar. Amém? Em nome de Jesus. Foi isso que Jesus Cristo falou, Pai, está difícil essa situação, mas eu quero continuar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se Ele vai me guiar em direção daquela cruz, eu vou. E ele foi direcionado, ele foi guiado para aquela cruz, com sofrimento, com dor, não suportando nem mesmo carregar o peso daquela cruz, por todo aquele longo caminho. Mas ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Por que a vida de Abraão deu certo? Porque quando Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela, vai para onde eu te mostrarei. Quem guiaria Abraão? O Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. José, dentro da prisão, permitiu que o Espírito Santo de Deus o guiasse ali dentro, o orientasse ali dentro. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você hoje receba essa palavra, essa unção, que está sendo liberada hoje sobre a tua vida, porque esse versículo é maravilhoso. É maravilhoso, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a segunda parte ele deixa bem claro, quem verdadeiramente não é, né? Quais são as pessoas que não são filhos de Deus? A Bíblia responde, os que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. São guiados pela bebida, são guiados pela sua própria carne, são guiados pelas suas emoções. Faz o que quer do seu domingo. Domingo é do dia do Senhor. Eu acho inadmissível as pessoas não conseguir, né, uma igreja que tem 4 cultos, horários assim, né, fora do normal, das 8, antes das 10 já acabou o culto, a pessoa vai embora, tem um domingo inteiro. Não deveria ser assim, mas tem muita gente que precisa. Muitas pessoas vão e depois outros voltam à tarde, outros acabam assistindo também o culto das 10. Sabe? É maravilhoso essa liberdade. Agora, em nome de Jesus, nós precisamos realmente entender aquilo que Deus tem dado como uma oportunidade nos últimos tempos, nos últimos dias. E o apóstolo, aqui aos Romanos, ele fala no versículo 15, na sequência, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Volta para trás, você vai ver como você vai viver essa situação difícil na sua vida, atemorizados. Mas nós recebemos o espírito de adoção, em nome de Jesus Cristo. E aí o versículo 16 completa a pergunta, a parte B do versículo 14. O próprio Espírito de Deus confirma ou testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, querido, será que a pessoa vai para o céu? Será que ela é de Deus mesmo? Isso é muito fácil saber na sua intimidade com o Espírito Santo e com o teu Espírito, que o próprio Espírito Santo confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, versículo 14, voltando, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. E aqueles que não são guiados, aquele que o Espírito Santo não consegue testificar com o seu próprio Espírito. Se você tem dúvida, né, eu te aconselho a falar hoje, Senhor, eu quero entregar a minha vida.
Eu quero me render aos seus pés nessa noite. Eu quero realmente que o Senhor seja o meu Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor seja o meu Deus, o meu Rei, o meu comandante, o meu guia, o meu mestre, o meu Salvador. Porque às vezes a gente fala, Senhor, minha vida é do Senhor, mas Deus comanda literalmente a tua vida? O que comanda a vida de uma pessoa? É o seu Deus. Por isso que não dá para servir, né, a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você vai agradar a um e aborrecer o outro. Então, em nome de Jesus, mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida essa semana, para que você comece mesmo, uma semana muito especial de Deus na sua vida. Uma semana poderosa de bênção, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você está desempregado, Espírito Santo, eu não tenho ideia aonde essa porta vai se abrir. Me guia. Faça experiência com o Espírito Santo. Se tem alguma outra situação na tua vida, fala, Espírito Santo, me guia, me dirige, comanda a minha vida. Em nome de Jesus, tenha essa intimidade, porque Ele está presente. A palavra de Deus fala que quando nós não sabemos orar como convém, quem que interfere na nossa oração? O próprio Espírito Santo de Deus. Se você é templo do Espírito Santo de Deus, querido, não tem espaço para outro espírito morar na tua vida. Não tem espaço para outro espírito morar. Estou com uma angústia, uma ansiedade e eu não consigo me livrar disso, tem alguma coisa errada. Você ama Jesus, você ama Deus, você ama a casa do Senhor, você gosta de estar na casa do Senhor, você ama os louvores, você gosta de cantar, se sente bem quando canta, se sente bem quando lê a palavra. Jesus Cristo falou, Pedro, eu sei que você faz tudo isso também, mas você precisa se converter. De fato você precisa se converter. Jesus falou assim na cara dele, assim, olho no olho. E quando você se converteu, os seus irmãos aqui que estão com você também, né? Acha bonito eu fazer cura, acha bonito ver os milagres acontecendo, acha maravilhoso, né, ver as pessoas sendo ressuscitadas, acha maravilhoso a palavra, a multidão ao redor e vocês fazendo parte desse grupo de discípulos. Tudo é maravilhoso, mas precisa se converter. Precisa ter uma entrega real e verdadeira. Não tem ansiedade que vai te roubar, não tem desespero. Você pode, por um momento, né? Você tem, sim, como a bispa falou, só vou sentir cansaço quando eu tiver tempo para descansar. Se eu não tenho tempo para descansar, não vou sentir cansaço. Só vou chorar quando eu tiver tempo para chorar. Se eu não tenho tempo para chorar, então eu não vou chorar. A tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, uma noite já é muito para a tristeza ficar na tua casa, na tua vida. Seja por qual motivo for. Mesmo que o dia seguinte a coisa não esteja solucionada. Você pode estar vivendo uma realidade, mas essa realidade para aqueles que são servos de Deus não é a verdade. Então, eu vou viver pela esperança, pela fé, na minha verdade. Não é a realidade que muitas vezes eu possa estar vivendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero que essa palavra, que essa unção esteja com você nessa segunda-feira, nessa nova semana, nessa segunda semana do mês de maio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cenáculo de oração vem aqui para te abençoar, para falar uma palavra não dura, mas uma palavra verdadeira. Em nome de Jesus, porque bem nenhum falta para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que servem ao Senhor. Deus não vai permitir que nenhum bem falta na tua vida. E o justo nunca vai mendigar o pão. O justo nunca vai. Mas por que tem crente? Porque tem crente. Estou falando de servos de Deus. Pessoas que são verdadeiramente servos de Deus. Pessoas que amam a Deus, estão salvas, vão para o céu. Mas, querido,
É bem diferente a coisa. O Evangelho é assim. O Evangelho é assim. Em nome de Jesus. Essa é a verdade da palavra do Senhor para a minha vida, para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Por que Marta sofreu tanto? Amava Jesus, querido. Como ela amava Jesus. E ela fez aquele almoço com muito amor para Jesus Cristo. Mas ela teve a coragem de chamar a atenção de Jesus, porque a sua irmã tinha escolhido a boa parte. Você não se importa, Jesus? Com a mesma frase que os discípulos usou, você não se importa que nós perecemos aqui neste mar, o barco vai virar e o Senhor está dormindo, você não se importa com a gente? Meu Deus, Jesus estava se preparando para morrer na cruz pelos discípulos, por mim, por você. E eles falam, você não se importa comigo. Ou seja, precisava se converter os caras. Então, em nome de Jesus, a conversão nos facilita, nos traz leveza, até no dia da luta, no dia da dificuldade. Por isso, aquele que é convertido, Satanás se torna tão pequeno e insignificante na sua vida. Mas com aquele que não é convertido, qualquer coisa, qualquer ameaça, qualquer coisa que Satanás fala, parece ser um grande problema, parece ser uma grande situação. Então, em nome de Jesus Cristo, receba mesmo essa unção, essa palavra. Eu coloco essa unção, essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Cenáculo de oração, vou falar uma coisa para vocês. É para poucos. É para poucos. Mas eu tenho certeza que você está aqui e está sendo abençoado. Você está aqui. E a bênção do Senhor está entrando na tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Porque vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que são guiados são filhos. E filhos têm todo o benefício do Pai. Em nome de Jesus. Recebe mesmo essa unção. Porque bem nenhum será recusado, será tirado da tua vida. Bem nenhum. O que Deus estabeleceu vai acontecer. Porque o bem, aquilo que Sodoma e Gomorra, que a Babilônia plantou, eles iam colher. Demorou 70 anos, mas eles iam colher. Deus falou, eu vou castigar, porque a iniquidade tem a sua consequência. Então Deus tira o seu povo para trazer o castigo sobre a Babilônia. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você receba hoje o poder dessa palavra. Eu te abençoo. Eu te envio como sacerdote, te abençoo e te envio para uma semana de vitória, de bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaro a bênção e o poder de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Declaro uma semana poderosa de vitória no teu trabalho, nos teus negócios, na tua empresa. Em nome do Senhor Jesus, livres totalmente de acidente, livre-se do mal que Satanás possa tentar contra a tua casa, a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe hoje o poder e a unção sobre a tua vida. Eu te abençoo e te envio para uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Uma boa segunda-feira, uma boa semana de vitória. Bem nenhum vai te faltar para aqueles que andam retamente. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém, bispo. Boa noite, pastora Carmen. Boa noite a todos. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Pastora Carmen.